Olá, é uma alegria ter você por aqui no canal Dilce do Nascimento, nesse espaço onde compartilhamos a palavra que Deus tem colocado ao nosso coração. No dia de hoje falaremos sobre a visão que conduz à promessa. O texto de referência é Números, o capítulo 13, versículo 33, que diz o seguinte: também vimos ali os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos olhos deles. Este é o relatório que os espias trouxeram sobre a terra de Canaã, a terra que emanava leite e mel. Fique com a palavra completa e seja edificado. A terra que o profeta Ezequiel chama de coroa de toda a terra. Essa era a terra de Canaã. O tempo passou, a gente já sabe, conhece a história ao longo dos anos ali dos patriarcas, chegando então ao período onde eles viveram no Egito como escravo por 400 anos. Passado aquele período de retorno, eles retornam então para essa terra, guiado por quem? Por Moisés. E quando eles estão prestes para adentrar essa terra, Moisés então separa 12 homens debaixo de uma orientação do Senhor para olhar a terra, para analisar e trazer-lhe um relatório. Qual que era o objetivo dessa visita? Qual que era o foco dessa visita? O foco era verificar, era uma espécie de auditoria, verificar realmente quais as características da terra, mas também montar as estratégias para que eles pudessem então possuir completamente essa terra. E aqui já vem algo para nós, essa palavra já fala ao nosso coração. Essa terra, ela representa as promessas de Deus. A terra não era uma promessa para o povo de Israel? Sim. Então, nós temos promessas do Senhor na nossa vida? Sim, todos nós temos. E Deus, então, deu a orientação para que Moisés enviasse 12 homens para verificar aquela terra. E esses 12 homens deveriam trazer as estratégias, trazer o relatório para que as estratégias elas fossem montadas. Só que, quando eles trouxeram esse relatório, não foi um relatório bom. Dos 12 homens, 10 homens começaram a falar, começaram a dar o relatório da terra. E o relatório que eles disseram é que a terra era boa. Contudo, naquele lugar eles viram gigantes. Gigantes, amados, fala de desafio, fala de problema, fala de pressão. Gigante representa muita coisa hoje no nosso dia a dia. E eles olharam então e disseram: olha, o povo que habita nessa terra, eles são maiores do que nós. Quando nós olhamos para eles, eles são gigantes, nós somos como o quê? Como gafanhoto. E aos olhos deles nós também éramos como gafanhoto. Olha que relatório. Contudo, Josué e Caleb se posicionam e falam: param com isso. Olha que relatório vocês estão trazendo. Um péssimo relatório. Essa não é a verdade por completa. A vista de vocês está contaminando a visão. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre isso que eu quero trazer para nós nessa noite. O tema da nossa igreja já foi colocado. É um reino que é imparável. E o que significa um reino? Amados, desde o dia 31 que nós estamos falando, o reino de Deus é o governo soberano de Deus, exercido pela própria autoridade de quem? De Deus. É aonde o poder e a vontade do Senhor ele vai se cumprir sobre toda a criação e de maneira especial sobre a vida daqueles que se submetem a Ele. Amém? Será que você pode dizer: eu sou um homem submisso à vontade do Senhor? O Senhor governa a minha vida e a sua vida. Nós precisamos todos os dias entender quem governa a nossa vida. Nós estamos falando de um reino que é imparável,
Um reino onde a vontade de Deus vai ser estabelecida. O tema central está baseado em Isaías 9:6, onde ele diz que esse governo pertence a Jesus e esse governo é um governo de justiça, é um governo de retidão, é um governo que ninguém pode parar, é um governo que a economia não para ele, é um governo onde a estação climática não para ele, é um governo onde nenhuma autoridade do mundo poderá parar ele. Mas esse governo, ele é feito por quem? Esse governo, ele precisa ser feito por pessoas. Deus estabelece a sua vontade. Nós precisamos entender que o domínio da terra está na mão de quem? Do homem. O domínio da terra está na minha e na sua mão. Nós precisamos ter clareza disso, amados. O reino de Deus, ele vai sim se expandir. É imparável. Mas o reino de Deus é feito por pessoas. Desde o princípio do mundo é assim. Quando tudo começou com Abraão. O texto que eu acabei de ler para vocês, ele está em quem? Em Moisés. Mas ao longo dos anos nós vimos Deus levantando pessoas para estabelecer o seu reino. E ao longo dos anos nós vemos Deus fortalecendo homens e mulheres. Ao longo dos anos nós vemos Deus abençoando homens e mulheres. Para quê? Para que o seu reino ele seja o quê? Expandido. Mas o relatório desses espias, eles traz o quê? Um discurso onde nós observamos a deformação interna. E nós vamos ver três muito claramente. Uma das coisas que eles declararam, a primeira fala, que eles disseram, aos olhos deles nós somos como o quê? Como gafanhoto. Somos. Eles estão afirmando a identidade dele. Qual que era a identidade? De inferioridade. Não podemos contra eles. Eles estavam reconhecendo uma incapacidade neles. E eles começam a se comparar. Amados, isso infelizmente tem sido um mal que tem assolado a vida das pessoas. Inferioridade, incapacidade e comparação. A maldita comparação. Você e eu, nós só podemos nos comparar com nós mesmos. Eu só posso olhar para mim. A comparação que eu vou fazer é quem eu era ontem e quem eu sou hoje. É quem eu era no ano de 2025 e quem eu serei no ano de 2026. Mas é injusto eu me comparar com quem quer que seja. Você é única, eu sou único. Mas por que a gente fica comparando um com o outro? O meu chamado é um, o seu chamado é outro. Então eu não posso usar a vida de ninguém como referência. Se eu quero usar a vida de alguém como referência, como inspiração, para eu avançar, mas não no sentido de que me inferiorizar, me diminuir, ou olhar para mim como que eu seja incapaz. Até porque cada um de nós, Deus colocou habilidades e competências, sim ou não? Sim. As habilidades que Deus colocou em você é somente sua. Você foi feito com um design perfeito. Entenda isso. O seu design é perfeito. Você foi feita na medida certa, com as habilidades certas, para cumprir o chamado que Deus te chamou. Aquilo que vocês foi escolhido. E não é agora, amados. Cada um de nós já nascemos com um propósito, com uma missão. E esses homens, eles se perderam porque eles olharam para eles mesmos. E eles olharam para ele com uma deformação interna. Se sentiram inferior, se sentiram incapazes e se sentiram o quê? Que não podiam avançar. Deus não estava testando força naquele deserto. Estavam testando o quê? A percepção. Deus sabe, amados, que eu e você, nós somos fracos. Só que quando nós enxergamos com a visão de Deus, a força dele brota de quem? Dentro de um homem fraco e dentro de uma mulher fraca. Entenda isso. Todas as vezes que nós estamos diante de uma situação difícil, Deus não está medindo força. O que Deus está fazendo? Testando a minha e a sua percepção. Amém? Um reino, ele é conquistado por pessoas. Mas com pessoas com quê? Fala comigo, com identidade. Pessoas com quê? Com identidade. Identidade fala de quem eu sou em Deus. Não é a que família você pertence. Não é se ela é a mais importante ou se ela é a menor.
mas é quem você é em Deus. O reino de Deus é conquistado com pessoas que têm o quê? Visão. Observe que eu falei a palavra o quê? Visão. Eu falei vista? Não, visão. E o que é visão? É o que Deus me mostrou. Eu estou enxergando? Isso se refere ao que Deus nos revelou. E o terceiro ponto. O reino de Deus é conquistado com pessoas que têm o quê? Fé. Fé é crer na promessa, naquilo que Deus disse que faria. Todos nós passaremos por 3 tipos de batalha até que se cumpra a promessa. Por isso que o tema dessa palavra é a visão que conduz à promessa. É a visão que vai te conduzir ao cumprimento de quê? Da promessa. Você tem promessa, amados? Você tem promessa, igreja? Deus tem promessa para essa igreja? Sim, elas são inumeráveis. Deus tem promessa para essa cidade? Sim, elas são incontáveis. As promessas do Senhor são enormes, amados. Mas para que as promessas se cumpram, nós precisamos enfrentar as 3 batalhas que nós vamos passar. A primeira batalha que nós vamos enfrentar é qual é? A batalha da identidade. Quando nós olhamos para Números 13:31, porém os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não podemos atacar aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. Sim ou não? Sim. Só que eles se esqueceram quem era que estavam com eles. Quando nós olhamos, amados, nós percebemos aqui uma ameaça à promessa. E a ameaça não foi os gigantes. A principal ameaça da promessa nunca é o gigante, mas é a autoimagem. Como você se vê? Nós conversamos, irmãos, diariamente com as pessoas. Diariamente a gente vê gente com síndrome da inferioridade. Diariamente a gente vê pessoas se comparando. Diariamente nós vemos pessoas subestimando a sua capacidade. Nós precisamos alinhar a visão a nosso respeito, irmãos. Isso fala de identidade. Eles não disseram que Deus não podia. Eles disseram que eles não podiam. Mas eles esqueceram de quem estava com eles. Quem está com você? Quem está com você? Amados, você prova quem está com você, não é na hora que está tudo bem, não. É na hora que o trem está pegando. É na hora que a luta vem. É na hora que a pressão chega. É na hora que o problema bate na porta. É nesta hora que a nossa identidade entra em xeque. Eu ouço muitas pessoas orando. Eu oro com pessoas, às vezes, de diferentes regiões do país. A nossa oração, na maioria das vezes, é oração de órfão. É oração de gente que não sabe quem ela é em Deus. Não é soberba, amados. Nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus e dizer, Senhor, alinha meu coração, sonda o meu coração. Mas tem uma mentira que tem nos assolado. Muitas das vezes nós não entramos na presença de Deus com ousadia, sabe por quê? Porque nós carregamos, infelizmente, um medo de ser soberbo. Soberbo é não depender de Deus. Soberbo é não tirar um tempo na sua agenda para escutar a Deus. Isso é soberba. Mas quando você entra na presença do Senhor, como filho amado, falando a verdade, abrindo seu coração, você está assumindo a sua posição. Nós queremos muito posição hoje no mundo natural, diante das pessoas. Queremos posição de autoridade. Mas quando nós entramos na presença de Deus, a gente não entra na posição mais importante que a gente deve ocupar, que é a posição de quê? De filhos. Fala a verdade para papai. Abra seu coração. Muitas vezes eu chego diante dele e falo assim, eu estou com medo. Mas eu digo para ele, porque quando eu sair de lá do chão, o que ele vai dizer para mim? Eu estou tirando esse medo de dentro de ti. Porque eu que conduzo os seus passos. Antes de você ir, eu já fui na sua frente. Eu estou te conduzindo.
Eu estou te levando para onde você precisa ir. Não tenha medo, não temas. Amados, nós precisamos todo dia pedir para o Senhor: Deus, coloque em mim o espírito de Josué e Caleb, dos dois homens que rasgam suas roupas e grita. Param com isso. Param de declarar palavra de morte na nossa vida e na vida dessa comunidade. Por causa de 10 homens, mais de 1 milhão de pessoas se perderam no deserto. Por causa de nós e da forma que nós nos posicionamos, nós podemos perder nossa casa, nós podemos perder filhos, nós podemos perder o que Deus tem preparado para nós. Amados, a palavra do Senhor diz que nada frustrará os seus planos. Jó declara isso: eu bem sei que o meu Redentor vive e na hora certa ele se levantará. Mas é verdade, é que eu preciso te dizer, que quando a identidade está quebrada, a visão é distorcida. Nós temos visto uma multidão de gente andando por vista e não por visão. Nós temos visto uma multidão de gente sendo guiada pelo que está dizendo a ciência. Mas a gente esquece que quem governa a ciência é o Senhor. A palavra do Senhor, pega Salmos 29 e você vai ver. A palavra de Deus é poderosa. É o que está escrito. A palavra de Deus, ela faz rugir os mares. Quem controla, irmãos, a fúria dos mares? Quem dá conta de conter água? Aí o povo diz que é a natureza. Não! É a voz de Deus clamando. Quando a gente vê a natureza gritando, é porque Deus está buscando uma forma de chamar a atenção do homem. E o homem não enxerga. Ele diz que o Senhor, Davi dizia, que ele despedaça o cedro do Líbano. Você sabe o que é cedro? Uma árvore que chegava a 35 metros de altura. A sua largura não poderiam ser abarcada. E ele despedaça o cedro. Você sabe o que Deus está falando para nós? Não tem impossível para Ele. Esse ano você vai ver o que Deus vai fazer. Esse ano você vai ver o cedro do Líbano sendo quebrado na sua frente. Você vai ver barreiras sendo derrubadas. Você vai ver muralhas sendo jogadas no chão. Você vai ver cadeado de bronze sendo quebrado. Você vai ver céus abertos. Mas para isso nós precisamos ter o quê? Visão. A visão. Quando a identidade está quebrada, a visão é distorcida. E quando a visão é distorcida, a promessa não se cumpre. Não é sobre Deus, é sobre o homem. Deus faz a promessa, mas é o homem que tem que se posicionar para que a promessa se torne o quê? Cumprida. Realidade. Naquele deserto, somente 2 homens entraram na terra da promessa. O problema não estava na promessa, irmãos. Estava na identidade. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. Números 13:33. Quem não sabe quem é diante de Deus, sempre se verá menor diante dos desafios. Quantas vezes a gente escuta as pessoas dizendo, não tem jeito. Quando Deus diz, marcha. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com todo homem e toda mulher de Deus. A terra prometida não era apenas um território físico, amados. A terra prometida era uma estação de destino. Existe uma estação para você. Um trem tem que chegar numa estação. Um ônibus chega numa estação. Um avião chega num aeroporto. E você precisa chegar a seu destino. Você precisa chegar ao lugar onde a promessa é cumprida. Eu estava falando para o Oséias agora há pouco. Hoje cedo nós fomos ver o Faixa Preta. Fomos cultuar ao Senhor. Mas eu amo ouvir o pastor Jacques. E nós chegamos ali porque o pastor Jacques é um homem de Deus. Nunca vi um homem proferir tanta palavra, chamar a existência tanto aquilo que está no coração do Senhor. E quando ele olhou para mim hoje de manhã, que eu cheguei para abraçá-lo, encostei o peito como filha no colo do pai, ele ali falando para ele como eu estava feliz de estar diante dele. Ele olhou para mim com o olhinho cheio de lágrimas e disse, Deus, você vai andar muito nesse Brasil.
Você vai ser usada, Dilce, nesse Brasil. E eu comecei a chorar. Sabe por quê? Porque o meu pai está liberando sobre a minha vida. Nunca foi sobre Jacques, mas é sobre quem? O Senhor. E o Senhor liberando a promessa. Ah, mas hoje você está em Porto Nacional. Ah, irmãos, são dos lugares improváveis que o Senhor levanta as maiores referências. Deus, Ele tem prazer em levantar o pequeno. Deus tem prazer em levantar uma cidadezinha como Belém. É possível vir alguma coisa de Nazaré? Sim, foi de lá que veio Jesus. A maior referência que nós temos até hoje. A terra prometida, irmãos, era um ciclo de promessa que precisava se cumprir na vida de Israel, na vida dos descendentes de Abraão, e ela precisa se cumprir na nossa vida também. Era um ambiente profético, era uma materialização de quê? Da palavra liberada sobre Abraão. Você sabia que na sua vida tem promessas que foram liberadas ainda para o seu avô? Você sabia que sobre a sua vida tem promessas que foram liberadas lá na vida do seu bisavô? E que essas promessas estão até hoje aí para se cumprir? Sim, irmãos. Jacó era neto de Abraão. E ele recebeu a promessa. Quando a gente pega o iniciozinho das promessas que Deus faz para Abraão, ele diz: Abraão, tu terás 12 tribos. Mas as tribos foram dadas ao filho de Jacó, para o neto de Abraão, irmãos. Nós precisamos entender uma coisa. O que os céus escreveu a seu respeito já foi escrito há muito tempo, há muitos anos. Seu bisavô nem vive estar mais, mas Deus continua dizendo: você está disposto? Você está disposto a arregaçar as mangas e realmente olhar para você e se enxergar como de fato eu te vejo? Quais são as promessas que tem sobre a sua vida, sobre a vida da sua família? Eu não conheci minha avó e nem minha mãe praticamente. A minha avó morreu, a minha mãe tinha 7 anos de idade. A minha mãe se converteu com uma Bíblia que deram para minha avó, que ninguém sabe nem o tempo. Mas a minha mãe, quando se converteu, usava a Bíblia da minha avó, que naquele tempo era algo raro se falar no nome de um crente. Mas alguém passou a cavalo na casa da minha avó e entregou uma Bíblia. Sabe o que aquele mensageiro disse para minha avó? A sua casa é uma casa sacerdotal? A sua casa se levantará pastores? E a minha mãe não é pastora, amados. Mas o meu nome o ano passado foi trocado. O P de professora foi substituído pelo P de pastora. A promessa de Deus se cumprindo na minha vida e a na sua. Deus é fiel. Amém? Deus nunca faz uma promessa sem intenção de cumpri-la. Promessas não nascem para morrer no deserto. Elas nascem para se manifestar no tempo oportuno. Nenhuma promessa de Deus deixará de se cumprir na sua vida. Nós declaramos isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre essa cidade. Essa cidade será conhecida. Essa cidade será referência no centro do Brasil. Ouvirão o nome dessa cidade. O seu nome será reconhecido também entre os seus descendentes. Falarão do seu nome como mulher de fé e como homem de fé. Amém? Eu queria deixar essa frase para você nessa noite. O deserto não mata a promessa, mata quem não tem visão para ela. Você tem visão para as promessas que Deus tem te dado? Eu não estou falando de vista. Quantas vezes eu falo para vocês escreverem o quadro de vocês, pegarem as fotos, montar o mural de vocês? Montem o mural de vocês, amados. Vocês precisam fazer isso. Vocês precisam acreditar. Todo lugar que você chega na minha casa, vocês vão ver uma visão, vocês vão ver um mural. Eu chamando a existência aquilo que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Eu quero que você se lembre. Provérbios 23:7 diz: como imagina em sua alma, assim ele é. Efésios 2:10, somos feituras de quem? Do Senhor. Gálatas 4:7, já não és escravo, mas você é o quê? Filho. 1 Pedro 2:9, raça eleita, sacerdote real. É assim que o Senhor nos chama. Romanos 8:37, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Josué 1:9, não temas, eu sou contigo. Amém?
Quando a identidade não está estabelecida, a promessa parece grande demais. Levanta a sua mão direita e fala: eu tenho promessas, mas também tenho identidade para essa promessa. Eu declaro a minha visão estar alinhada à promessa do Senhor. Amém? Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Aleluias! Eu sei, amados, que muitas das vezes a sua mente vai tentar te dizer, perguntar para você, será que Deus vai cumprir a promessa? Mas não é essa pergunta que você tem que fazer. Você tem que declarar outra coisa. Olha para dentro de você e diz: será que eu acredito no que Deus me prometeu? Será que eu acredito no que Deus disse? Você precisa acreditar no que o Senhor falou a seu respeito. Não importa quanto tempo vai passar, mas a promessa dele se cumprirá. A promessa de que nós seríamos pastor tem 20 anos, amados. 20 anos. Quando nós casamos, com 15 dias nós já assumimos uma célula. Nós já fomos ali ungidos como líderes de uma célula. 20 anos depois essa promessa está se cumprindo. Eu quero te lembrar que eu estou falando sobre identidade, mas a identidade ela não é suficiente. A identidade precisa ser acompanhada de uma visão alinhada. E você vai entender mais à frente. Amém? Todos nós passamos pela batalha da identidade, mas todos nós também passamos pela batalha da visão. Cutuca quem está aí do seu lado. Fala assim: você tem a visão? Você tem a visão? A sua visão está clara, irmãos? Amém? Números 13:30 diz: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomamos. Você tem coragem de dizer isso? Faça calar. Hoje você não tem 10 espias do seu lado não, irmãos. Mas você tem uma mente que quer te sabotar. Todas as vezes que você pensar que a sua mente está ali te sabotando, que vier um pensamento que é contrário à promessa, que é contrário à visão, você vai falar o quê? Eu vou subir e eu vou possuir o quê? A promessa. Vai se cumprir, vai acontecer. Ainda que a minha vista não esteja vendo, a minha visão está me levando aonde? Ao lugar do cumprimento da promessa. O que te leva, irmãos, ao lugar da promessa cumprida não é a tua vista, é a tua visão. Amém? A mesma terra, 2 relatórios. A terra é boa, mas, diz Números 13:27, o maldito mas tem gigante, mas é difícil, mas eles são fortes, mas, o mas, irmãos, é testando Deus, é uma murmuração contra Deus. Deus tinha dito: eu vos dou a terra, Números 13:2, essa é a promessa do Senhor. Eu vos dou um ano de bênção, eu vos dou restauração de casamento, eu vos dou prosperidade financeira, eu vos dou casamentos esse ano, eu vos dou filhos de sucesso, eu vos dou posição nessa terra, eu vos dou o melhor dessa terra. Mas nós precisamos o quê? Crer. A terra é boa e você é forte, porque dentro de você habita o quê? A força de papai. Amém? Josué e Caleb, ele tinha uma visão espiritual. A lente deles era diferente da lente dos 10 espias. A visão da fé e ver o mesmo cenário, irmãos, mas com uma interpretação diferente. A visão não foi a mesma? Não. A vista, sim. Todos avistaram a mesma coisa, mas somente Josué e Caleb tinham visão. A visão, irmãos, te leva ao cumprimento da promessa. A vista te mostra o que está aqui na sua frente.
A vista vai te mostrar a tua conta bancária negativa. Mas a visão diz: eu não sei de onde vem. Eu não sei qual porta vai ser aberta. Eu não sei quem é que vai ser usado. Eu não sei quem é que Deus vai falar. Eu não sei que vento que vai soprar. Mas essa situação vai mudar. É isso que é visão. Não tem apenas vista, tem o quê? Visão. Essa é a diferença. Os espias tinham vista. Eles enxergaram os cachos de uva. Eles enxergaram uma terra boa. Mas eles não tinham visão. Eles só tinham apenas vista. A ótica espiritual de Josué e Caleb, eles não negaram que existia gigante, irmãos. Deus não quer que você negue o problema que está na sua frente. Deus só quer que você convide Ele para fazer parte do problema. Na realidade, o que Ele mais quer é que você pegue assim: ó Deus, está aqui o problema na tua mão. Resolva agora. Ele vai te dar as estratégias, irmãos. A gente já conhece a história. Josué e Caleb têm lógica. Aqueles homens rodearam a primeira cidade 7 dias, 7 vezes na última vez. Não! As muralhas foram para o chão. Nós declaramos essa noite: as muralhas que têm que ser levantadas contra a sua vida vai fazer o quê? Vão cair na autoridade de Cristo Jesus. Pelos olhos da fé nós olhamos essa realidade. Muralhas sendo destruídas esse ano. Bloqueios sendo dissipados na sua frente. Bloqueios que têm impedido você de avançar. Aquilo que tem impedido você de prosperar. Eu não sei. Não negue a realidade, irmãos. Não negue. Negar a realidade não é fé. Tem gente que nega a realidade. Tem gente que confunde as coisas, irmãos. Não é isso. Fé é olhar para a realidade e dizendo: está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Eu não sei como. Amados, eu quero te lembrar de algo. Quando Josué, ele estava atravessando o Jordão, Deus deu uma estratégia para ele. Qual foi a estratégia? Ô Josué, coloca os sacerdotes na frente, junto com os levitas. Os levitas vão tocar louvor, os sacerdotes vão junto. E a arca, segura a arca. Chega lá, põe o pé no Jordão. E ele pôs. Irmãos, eles começaram a comemorar. Sabe o que aconteceu? Na frente dele, na vista deles, nada. Porque a água foi cortada a 30 quilômetros de distância. É como se você estivesse passando em Porto Nacional e a água tinha sido cortada lá ainda quase em Palmas. Quando você dá um comando sob as ordens de Deus, o que acontece? A água para, irmãos. O mundo para. Josué é referência. Esse homem, quando ele chegou, a água foi cortada a 30 quilômetros de distância. Mas demorou um tempo para a água, para o rio secar na frente dele. Mas ele andou por vista, ele andou pela visão. Ele sabia que Deus tinha feito. Nós estamos vivendo um tempo que nós não podemos confiar em palavra de homem. Um homem está dando uma palavra e você não está acreditando, porque a maioria dos homens não tem palavra hoje. Não estou falando de homem masculino, não. Estou falando do homem, não do homem gênero, não. Da raça humana, homem. Como Deus fala. A diferença é que Deus, Ele continua fiel. Ele zela pela sua palavra e quando Ele cumpre, quando Ele fala, Ele vai cumprir. Amém? A fé é interpretar a realidade à luz da palavra de Deus. A Bíblia nos chama para andar não por vista. A Bíblia chama isso que eu acabei de falar. Quando você olha, diante dos seus olhos, que você está andando por vista. Segundo Coríntios 5:7 diz: não andamos por fé e não pelo que nós vemos. Hebreus 11:1, a fé é a capacidade de ver o que ainda não se materializou. Abacuque do 1 ao 3 diz: escreve a visão em tábuas grandes, para quem passar correndo possa ver. Amém? A visão que Deus espera de nós não é negar a realidade, não é ser refém da realidade, é interpretar a realidade pela promessa, é caminhar até que a promessa governe a realidade. Aleluias!
Os espias viram o quê? Cidades fortificadas, viram gigantes, portas altas. Tudo isso era o quê, irmãos? Realidade. Mas fé não nega a realidade. Fé interpreta a realidade à luz da palavra. Amém? O que você está vendo na sua frente? O que você tem visto? O que você tem ouvido sobre 2026? É ano de eleição, é ano de Copa do Mundo, é ano disso, é ano daquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa, Supremo Tribunal não tem governo nenhum sobre o Brasil. Tem gente que diz, quando a mão de Deus, ninguém aguenta uma unha de Deus. Quando Deus queria falar com Israel, o povo gritou, para Moisés, vai você, nós vamos morrer. Porque ninguém suporta a poeira dos pés de Deus. Já faz um estrago grande na terra. Prova disso é quando o mar ruge. Não tem filho de Deus que para um mar. É a maior expressão do poder de Deus. Tem quem controle um furacão? Tem quem controle um maremoto? Tem quem controle um terremoto? Leia Salmos 29. Para você entender, a ciência chama das placas tectônicas se movimentando. Ali é um rugido de Deus. Amém? Todos nós passaremos pela batalha de quê? Da fé. Aquele povo foi provado em sua fé. Hebreus 10, 23 diz, retenhamos firme a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. Romanos 4, 18 até o 21, ele vai dizer, Abraão creu contra a esperança natural, considerando fiel aquele que lhe prometeu. Isaías 55, 11, assim será a palavra de Deus, ela não voltará vazia. Números 14, 9, Caleb diz, se o Senhor é conosco, não os temais. Não temas esses gigantes. Se o Senhor nos prometeu, essa terra é nossa, subamos e possuímos ela. Quais são os desafios que você está prestes a enfrentar em 2026? O ano é bom, amados, não é quando falta adversidade. O ano é bom quando você tem a visão certa. Amém? Infelizmente, nós vivemos uma era da doença da visão. Visão sem fé gera o quê, irmãos? Medo. Visão sem fé gera paralisia. Visão sem fé gera desistência. Visão sem fé gera retrocesso. Visão sem fé gera o quê? Murmuração. Eu quero te lembrar, a geração não morreu no deserto porque a promessa era impossível. Morreu no deserto porque a visão era pequena. Fala assim, eu tenho grandes promessas, mas eu tenho uma visão grande. Eu tenho a fé suficiente para me ver a promessa se cumprindo em minha vida. Amém? Você crê nisso? A promessa é fruto da boca de Deus, mas o cumprimento é fruto da visão de quem crê. Amém? Eu quero te fazer 3 perguntas nessa noite. Quem tem promessa, mas perdeu a visão? Quem enxerga gigante mais do que a palavra? Quem precisa restaurar a identidade? Eu não sei onde você está, mas muitas vezes, irmãos, muitas vezes eu precisei da visão aqui. Muitas das vezes eu preciso enxergar a palavra, eu preciso falar a palavra. Você não tem noção. Você pode perguntar para minha filha, pergunta para o meu marido. Acho que tem hora que ele até perde um pouco da paciência comigo. Tu não tira esse fone de ouvido dos ouvidos. Mas o tempo todo, irmãos, não é ouvindo bobeira, não. É ouvindo o quê? Palavra. É alimentando o meu coração de fé. Sabe por quê? Porque eu creio que nós estamos no centro da vontade de Deus. Eu creio que eu estou na cidade que será referência nessa nação. Eu creio que essa cidade é uma cidade de famílias restauradas, é uma cidade próspera. Eu creio que essa cidade é uma cidade de um povo curado. Eu creio, irmãos, naquilo que Deus está fazendo em Porto Nacional. Eu creio. Desde que eu cheguei nessa cidade, há 9 anos atrás, que eu declaro isso. Quem já me ouviu inúmeras vezes,
ouviu eu dizer: a menina do norte será referência para o Brasil. A menina do norte, a capital que é conhecido, a Porto Nacional é conhecida como a capital da cultura, mas ela será conhecida como a capital, o centro do avivamento do Brasil. Eu creio nisso. Irmãos, toda vez que eu dobro meu joelho lá em casa, eu oro por uma igreja próxima. Toda vez que eu dobro meu joelho, eu declaro Joel 2, as nossas crianças profetizando, as nossas crianças profetizando. Eu declaro jovens voltando a sonhar. Eu declaro os velhos ali tendo as visões dos céus. Eu declaro isso todos os dias, irmão, quando eu vou orar. Todos os dias que eu dobro meu joelho, eu estou clamando ao Senhor, clamando pela vida de vocês. Vocês não têm noção do quanto que nós oramos por vocês enquanto igreja. Por quê? Porque nós cremos na visão que Deus tem nos dado. Hoje, quando eu cheguei naquela igreja em Palmas, quando eu olhei aquela igreja, meu Deus, eu chorava tanto. Eu andava naquela igreja chorando hoje, mas me lembrando, meu Deus, eu sei que é isso que o Senhor vai fazer. Muito mais o Senhor vai fazer em Porto Nacional. Quantas vezes a gente se diminui, a gente fala, mas eu não sou a capital. Irmão, Deus não está preocupado com capital, não. O centro de avivamento do mundo, aonde aconteceu o maior avivamento, não foi em Roma, irmãos. Não foi em Jerusalém, a gente sabe disso. Veio de Nazaré, veio de um lugar improvável. Sabe, é disso que eu estou falando, nós precisamos manter o nosso coração aquecido. Eu quero te lembrar, a promessa sem visão se perde no meio do caminho. A visão sem identidade se torna fragilidade. E a identidade sem fé não avança. Fique de pé nessa noite, eu quero fazer essas declarações. Esse ano o Senhor tem colocado isso ao meu coração. O Senhor tem me dito, Dilce, faz decretos. Chama a existência aquilo que eu tenho colocado no coração de vocês. Chama a existência. E eu quero, desde domingo que nós fazemos declaração. Declarações são o quê, irmãos? Decretos. E eu pedi, Senhor, coloque em mim aquilo que está no coração do Senhor. A minha oração tem sido essa. Eu queria que a gente, com muita ousadia, com intrepidez, nós possamos fazer essas declarações nessa noite. Amém? Glória a Deus. Prepare aí a sua voz. Fale comigo. Eu carrego uma promessa que não expirou. Pela palavra, minha visão é alinhada de novo. E eu me vejo como Deus me vê, capaz, habilitado e escolhido. Nenhum gigante define o meu futuro. O Deus da promessa redefine a minha identidade e me devolve a visão e que o medo tentou roubar. Eu não avanço guiado pelo que sinto, mas pelo que está escrito. A promessa me posiciona, a visão me direciona e a minha identidade é restaurada em Cristo. Eu nasci para aquilo que Deus falou, portanto não enxergo obstáculos maiores do que a palavra, mas enxergo a palavra maior do que qualquer obstáculo. Hoje eu retomo a visão, reafirmo minha identidade e me agarro à promessa, porque o meu Deus que falou é fiel para cumprir. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Amém?